Uma garçonete perdeu o emprego por ajudar um bilionário disfarçado. Então ele lhe deu algo que ela jamais esperaria. E se você tivesse que escolher entre salvar o sonho pelo qual lutou e confiar em alguém que poderia trair tudo o que você já conheceu? Sophie Adams, 28 anos, era uma mulher de resiliência silenciosa. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, e seus olhos castanhos esverdeados brilhavam de cansaço e desafio. No Rose Diner, um restaurante decadente nos arredores da cidade, ela se movia com graça experiente, equilibrando bandejas de batatas fritas gordurosas, se café enquanto se esquivava do caos da multidão noturna. Seu sorriso era um escudo caloroso, mas cauteloso, escondendo uma vida levada ao limite por 2 empregos e um coração cheio de responsabilidades. De dia, ela servia mesas no restaurante. À noite, abastecia as prateleiras de uma loja de conveniência 24 horas. Cada dólar ia para seu irmão Sam, de 19 anos, cujos tratamentos para fibrose cística eram um fardo financeiro implacável. Contas de hospital enchiam seu pequeno apartamento. Cada um tijolo na parede entre ela e seus sonhos. Escondido em seu armário estava um caderno de esboço surrado cujas páginas estavam cheias de aquarelas e silhuetas de cidades ao entardecer, retratos a carvão de estranhos, expressões fugazes e estudos intrincados de luz e sombra. A arte era o refúgio de Sophie, um sussurro da vida que ela um dia ousara entrar, um mapa para galerias, exposições, um mundo onde seu talento poderia decolar, mas a doença de Sam acorrentara a sobrevivência. Ela era sua protetora, sua tábua de salvação, e o preço era seu próprio coração, blindado contra a esperança e protegido da vulnerabilidade. Sua compaixão era sua força, mas a tornava desconfiada. Ela confiava em poucos, nem mesmo em si mesma, do outro lado da cidade, em uma torre de vidro que perfurava o horizonte. Ethan Carter, 35, estava sufocando sob o peso de seu legado como CEO da Carter Enterprises, um império imobiliário construído por seu falecido pai. Ele era a imagem do sucesso, terno sob medida. Um queixo esculpido e uma reputação de precisão implacável, mas era apenas uma fachada. A empresa estava perdendo dinheiro. Seus alicerces estavam rachando devido a maus investimentos e a um conselho predatório que via Ethan como uma figura decorativa, não um líder. Ele assumirá o comando aos 25 anos, empurrado para um cargo. Nunca mais quis outra coisa após a morte repentina do pai, e passou uma década se provando para homens que sussurravam que ele era jovem demais, mole demais. Sua vida era uma performance, polida, controlada e dolorosamente solitária. Sem amigos, sem amor, apenas uma máscara que ficava mais pesada a cada dia. Em segredo, Ethan alimentava um sonho. Uma galeria de arte para nutrir artistas desconhecidos, uma rebelião contra a gaiola corporativa em que vivia. Ele escapava das reuniões do conselho para visitar pequenas galerias, se perder em pinturas que falavam da verdade humana e crua. A galeria era sua tábua de salvação, uma centelha de propósito e uma vida movida pelo dever, mas mesmo essa paixão parecia apenas mais um papel, uma antecipação adicional de um encontro. Seus mundos colidiram em uma terça-feira tempestuosa no Rose Diner. Ethan, ansiando por escapar das batalhas da sala de reuniões, trocou seus ternos por uma jaqueta de segunda mão e um boné de beisebol que combinava com uma cabine gasta. Ele queria se sentir humano uma noite, não como um nome em um papel. Timbrado, Sophie, em seu 6º turno duplo naquela semana, movia-se pelo caos com precisão mecânica, sua mente na recente visita de Sam ao hospital e em uma conta de $4.500 que ela não podia pagar. Ele mal notou o estranho silencioso no canto até que o problema explodiu na mesa 6. O empresário avermelhado pelo uísque e sua arrogância era uma tempestade esperando para acontecer. Seu líder, Victor Long, um incorporador imobiliário com um Rolex e um sorriso venenoso, tratava Sophie como se ela fosse invisível. Ele berrava ordens, provocava a garçonete. Quando ela trouxe a conta, ele a jogou de volta num gesto de deboche. Você chama isso de comida? Zombou, rindo com os amigos. Talvez, se você implorar, eu pague. Sophie cerrou os dentes, mas sua voz permaneceu firme. Pague a conta, senhor. Victor se levou sobre ela e jogou uma nota amassada de $20 a seus pés. Rasteje para cima dela, rosnou ele. O restaurante ficou em silêncio, todos os olhos em Sophie. Seu coração disparava, mas ela deu um passo à frente, a voz baixa e inflexível. Pegue agora.
Suas palavras eram como uma faísca na neve em pó, seus olhos ardendo com um fogo que ela raramente deixava aceso. Dot e Ethan olhou para o café intocado, impressionado com a coragem dela. Ele já vira jogo de poder em salas de reunião, mas aquela era mulher crua e real, resistindo à humilhação enquanto a raiva de Victor explodia, sua mão se contraindo como se fosse agarrá-la. Ethan ficou ali, com uma presença calma, mas autoritária. Ela tem razão, disse ele, com a voz firme, mas firme. Pague a conta e vá embora. Victor hesitou, pego de surpresa, e jogou o dinheiro na mesa. Seus homens o seguiram para a chuva, com os egos feridos. Sophie expirou, com as mãos tremendo enquanto pegava o dinheiro. Ela não sabia, mas sua atitude desafiadora acabará de chamar a atenção de alguém que poderia reescrever seu futuro. Na manhã seguinte, Rose a chamou para o escritório apertado. Não posso ter discussões, Sophie, disse ela, com a voz pesada. Você está demitida. Sophie sentiu um aperto no estômago. Ela precisava daquele emprego. O próximo tratamento de Sam estava a semanas de distância e suas economias estavam por um fio. Ela saiu do restaurante agarrada ao caderno de desenho como uma tábua de salvação. A chuva a encharcou no caminho para casa, imaginando quanto mais poderia perder antes de desmaiar 5 dias depois. Sophie estava enchendo seu energético no supermercado quando um homem se aproximou. Ele era alto, seu terno era limpo, seus olhos escuros intensos, mas calorosos. Sophie Adams, ele perguntou. Ela assentiu, cautelosa. Sou Ethan Carter. Estava no restaurante outro dia. Vi o que você fez. Sophie cruzou os braços, cética. O que você quer? Ethan não hesitou. Estou abrindo uma galeria de arte. Preciso de alguém com visão. Alguém que veja a arte pelo que ela é e não pelo que ela vale. Encontrei seu portfólio online ou seus esboços. São extraordinários. Quero que você seja minha diretora artística. Sophie riu estridente e incrédula. Você só pode estar brincando. Sou garçonete. Não pertenço ao seu mundo. Você pertence mais a ele. Quando você pensa que Ethan disse a esses homens, mesmo que custe tudo, esse é o tipo de pessoa de que preciso, alguém com coração e fogo. A oferta era uma tábua de salvação, um salário que poderia pagar os tratamentos de Sam e talvez até deixá-la pintar novamente, mas significava que o evento era um triunfo. Os investidores foram cativados pela energia bruta da galeria e as ações da empresa se estabilizaram. O papel de Sophie cresceu. Suas ideias mudaram a estratégia de Ethan, mas então uma bomba caiu. O vazamento foi premeditado. O CFO de Ethan, Richard Hale, um homem em que ele confiava desde a morte do pai, sabotou a cor para forçar uma aquisição, com o objetivo de tomar o controle. A traição cortou Ethan profundamente e abalou sua confiança em seu círculo íntimo. Sophie sentiu os efeitos colaterais. Ela abriu seu coração para a galeria, apenas para perceber que o mundo de Ethan era um labirinto de enganos. Outro esboço apareceu na parede da galeria, um retrato de Sophie, seus olhos a assombrando. Assinado Observer, ela confrontou Ethan, que jurou que não era ele, o mistério se aprofundando, lançando uma sombra sobre sua conexão. A traição de Richard e Sophie questionou seu lugar no mundo dele, imaginando se ela era apenas um peão em um jogo que ela não poderia vencer. Margaret Voice se aproximou dela novamente, seu tom suavizando. Você está afundada agora, Sophie. Ela disse. Tenha cuidado, nem todo mundo quer que esta galeria ou você tenha sucesso. Suas palavras foram um aviso, mas seus motivos não eram claros. Seria ela uma aliada ou mais uma jogadora no jogo? Então, uma nova reviravolta. Sophie descobriu um livro-razão escondido no escritório da galeria, enterrado em uma caixa de arquivos antigos. Ele detalhava pagamentos da Carter Enterprises para uma conta desconhecida vinculada ao nome de Richard. Ela o mostrou a Ethan, que percebeu que Richard vinha desviando fundos há anos. Ele não só sabotou o último acordo, como a traição foi mais profunda do que eles imaginavam, colocando a galeria em risco. Uma criatura os havia minado para enfraquecer o legado de Ethan, mas havia mais. Sophie encontrou uma carta na mesma caixa, escrita com a letra de seu pai, um homem que ela não via desde a infância. Endereçada ao pai de Ethan, a carta sugeria uma conexão passada entre suas famílias. Um negócio que deu errado deixou seu pai sem um tostão, abalando Sophie. Será que Ethan sabia que sua oferta era mais do que uma mera coincidência? Ela o confrontou,
com a voz trêmula. Você conhecia meu pai? O rosto de Ethan. Eu não fazia ideia, disse ele. Meu pai nunca o mencionou, mas a dúvida abalou a confiança deles. A inauguração da galeria se aproximava, mas o mundo de Sophie estava desmoronando. Um telefonema do hospital chegou durante um plantão noturno. Os pulmões de Sam estavam falhando. Um tratamento experimental de $350 mil era sua única esperança. Sophie passava noites ao lado de sua cama. Seu caderno de esboços foi esquecido. Sua mente se despedaçou, sob a culpa e o medo. Ela havia lutado tanto por Sam, mas agora parecia que o estava perdendo. Ethan viu sua dor e interveio. Eu posso pagar pelo tratamento, disse ele, com a voz rouca. Por favor, deixe-me ajudar Sophie. Era uma tábua de salvação, mas para Sophie parecia uma armadilha. Aceitar o dinheiro dele significava abrir mão da independência pela qual lutara. Abrir seu coração para alguém que poderia machucá-la. A carta sobre seu pai não a machucou. Será que ela poderia confiar em Ethan? Não preciso da sua caridade, ela retrucou, empurrando para longe. A noite de inauguração da galeria era uma fachada brilhante. As peças selecionadas por Sophie, obras cruas e emocionantes de artistas locais, provocaram suspiros de espanto na plateia. Os críticos elogiaram sua visão, e ofertas choveram, incluindo um papel de prestígio em Nova York à frente de uma grande iniciativa artística. Seu sonho enterrado havia sido ressuscitado, mas seu coração pertencia a Sam, a Ethan, a vida que ela havia começado a construir. Outro esboço apareceu. Escondido por baixo da porta do escritório, uma imagem aterrorizante de Sophie e Ethan juntos, assinada como observador. A precisão a assombrava. A intenção não era clara. Sophie confidenciou a Margaret, que revelou uma verdade chocante. Richard havia contratado o investigador particular Paul Decker para vigiar Sophie, na esperança de comprometer a galeria expondo suas vulnerabilidades. Os esboços eram um jogo de poder para perturbá-la. Margaret, descobriu-se, estava investigando o próprio Richard. Sua lealdade ao pai de Ethan a levou a proteger seu legado. A raiva de Sophie explodiu. Ela localizou Decker em um bar cedido do outro lado da cidade. Não me assuste, disse ela com firmeza. Parem com os esboços, senão vou à polícia. Decker recuou, mas o encontro abalou Sophie. Ela estava mais imersa do que jamais imaginara no início. Ethan a puxou para o quarto dos fundos, cercado por molduras vazias. Não estou tentando te salvar, disse ele, com a voz embargada. Eu te amo, Sophie. Quero fazer parte da sua vida, não como um herói, mas como alguém que não consegue imaginá-la sem você. A palavra amor os atingiu como um raio, expondo-os a ambos. As paredes de Sophie ruíram, mas sua lucidez também. A carta sobre o pai ainda assombrava. Ela fugiu para o quarto de Sam no hospital. Arrasada, Sam, pálida, mas acordada, ergueu um esboço, um retrato rudimentar de Sophie. Seus olhos brilhavam de esperança. Você me deu tudo, disse ele, com a voz fraca, mas você pode viver, Sophie, por si mesma. Suas palavras a quebraram, forçando-a a confrontar a culpa que carregava há anos. Então, uma nova revelação. Sophie encontrou uma segunda carta em seu apartamento, escondida em uma caixa velha contendo coisas de seu pai. Revelou que anos atrás seu pai tinha sido um parceiro na Carter Enterprises e foi traído pelo pai de Ethan em um acordo que lhe custou tudo. A carta sugeria um fundo secreto, um fundo destinado a Sophie e são roubado por Richard. Reiu a queda de seu pai não foi apenas uma tragédia, estava conectada à família de Ethan e Richard tinha encoberto isso quando você.